Boa tarde. Boa tarde, Como é que amigo. tá? Tá tudo bem Tá consigo? tudo bem? Tá tudo bem. E Graças a muito, Deus tá tudo ótimo. e muito obrigado por teres aceitado o convite e para a minha iniciativa. E muito obrigado. Não, obrigado pelo convite e parabéns pelas lives que tem feito aí. Tenho acompanhado algumas aí, tem bastante qualidade. Parabéns. Vou-te começar a perguntar que deves ter começado a jogar a bola na rua, no futebol de rua, e no Brasil, nestas brincadeiras. Sim, no Brasil a maioria das pessoas começam a jogar na rua quando são bem pequeninas, né? Mas no meu caso acabou que não foi na rua, foi numa escolinha de futsal do Palmeiras. É o clube de futebol de campo, um dos mais importantes do Brasil, Pô. e acabei começando a jogar nas escolinhas do Palmeiras, e isso com uns 6, 7 anos de idade, e foi aí que iniciou a minha carreira. Mas achas que, apesar de não ter jogado, é uma coisa que faz falta hoje, que os miúdos agarram-se muito ao telemóvel, ao computador e deixam de brincar na rua e deixam de ter os seus passos na rua? Ah, com certeza, hoje em dia, com esse avanço tecnológico, as crianças hoje em dia, em vez de pedir uma bola, já pedem o telemóvel para assistir vídeos, a jogar, então isso aí acho que atrapalha muito as crianças começarem a jogar bola bem cedo, apesar que no Brasil a cultura do futebol e do futsal é tão grande que eu acho que mesmo assim, com esse avanço tecnológico no Brasil, tem muita criança que começa a jogar bola na rua, nas escolas, e eu acho que no Brasil acontece bastante. E tu começaste logo a ir pelo futsal e não jogaste a futebol de campo. Não, eu comecei jogando os dois ao mesmo tempo, eu jogava futebol de campo e futsal. Até mais ou menos 13, 14 anos, joguei sempre os dois. Mas no fim acabei decidindo pelo futsal. Não me arrependo em nada da minha escolha. Ué. Se calhar podia estar no futebol de campo ganhando muito mais dinheiro, mas não teria vivido tudo que eu vivi, conhecido tudo que eu conheci, a minha família, né? E que eu acabei conhecendo através do futsal. E então não me arrependo em nada. Que se pudesse repetia tudo de novo. E trouxeste alguma coisa aí do futebol e para o futsal? Ah, a gente sempre traz, né? No futebol se joga diferente. Eu, na época que jogava futebol, que já faz bastante tempo, eu atuava como extremo direito. Na época, no Brasil, se dizia ponta direita, né? Então, eu era um jogador de bastante velocidade, tinha uma boa impulsão no cabeceio, centrava muito bem. Então, para o futsal, a gente adquire um pouco de experiência, um pouco de domínio do espaço, usar bastante o corpo, que no futebol de campo o jogador aprende a utilizar bastante o corpo, proteger bastante a bola, e acabei levando isso. E do futsal para o futebol de campo, levava saber jogar em espaços curtos, então acabava que um complementava o outro, eu conseguia trazer coisas de um para o outro, e isso para mim foi bastante importante, o crescimento da minha carreira. Outra coisa que também deve ter trazido foi a técnica, porque no futsal é preciso muita técnica, né? O espaço é mais curto, e como estavas a falar, é preciso jogadores com mais qualidade técnica do que no futebol, que o jogo é mais aberto porque é maior o campo. Claro, no futsal há pouco espaço, então tem que pensar rápido, jogar com menos toques possíveis, né? Aprender a jogar a toque de primeira, jogar um toque, e eu acho que isso é fundamental. Só que hoje em dia no futebol, com o avanço das táticas, com o futebol moderno que se joga hoje, que praticamente a defesa situa-se praticamente no meio campo, avançada, com as equipas fazendo pressão, Sim. eu acho que hoje no futebol está se assemelhando muito ao que se joga no futsal. Apesar do que nas costas da defesa há muito espaço, mas para as equipas saírem de pressão tem que aprender a jogar com passe curto, aprender a ocupar bem os espaços, e eu acho que por isso que os clubes hoje em dia deviam olhar muito para o futsal, para começar com as camadas jovens jogando futsal e futebol ao mesmo tempo, que acho que traria muito benefício. E o Falcão quer trazer isso. Sim, o Falcão no Brasil e no mundo também é um dos nomes mais fortes do futsal.
E eu acho que ele é a pessoa certa para tentar fazer isso, porque tem bastante marketing em volta e tem um grande nome, conquistou muitas coisas e eu acho que eles, se o futsal quer conseguir fazer isso nos clubes de futebol, eu acho que ele é o principal nome para nos ajudar. E o treinador, e que também trabalhava muito a equipa dele de futebol e na quadra, era o Guardiola no Barcelona. Por isso a equipa do Guardiola jogava de uma forma tão bonita como joga, né? Joga até hoje. A gente vê o Manchester City, jogadores tocando a bola de primeira, fazendo triangulações que outras equipas não fazem. Por isso que eu acho que é super importante essa mescla do futebol com o futsal, que eu acho que os clubes que conseguirem fazer isso vão ter grandes vantagens em relação aos outros. Sim. Já se vê o City e os outros aí, clubes que o Guardiola trabalhou, que ele implementou essa filosofia, como consegue vantagem em relação aos outros. E depois tu no Brasil iniciaste no Minas. Eu no Brasil, nas camadas jovens, iniciei, na verdade, no Palmeiras, né? E o meu primeiro clube como profissional foi o Atlético Mineiro, e logo em seguida foi o Minas. Acabei jogando no Atlético Mineiro, no Minas, depois no Banespa e na UX, e depois que consegui vir à Europa, que foi o meu primeiro clube, foi o Carnicer Torrejón na Espanha. Aí que começou, isso foi em 2004. E desde 2004 que sigo aqui na Europa e já não tenho o pensamento de voltar a jogar no Brasil. Agora quero fazer minha vida cá e quero seguir jogando ainda há muito tempo. Claro. Mas tu também és um felizardo, porque jogaste na melhor liga do mundo, que é o Brasil, numa grande liga, e logo a seguir ir na Liga Espanhola, não é? É as melhores ligas do É, mundo, as duas. eu tive uma felicidade de poder atuar em muitas ligas de diferentes países. Cada uma trouxe um pouco de experiência para mim, aprendizado. Cada liga tem a sua particularidade. O Brasil muito forte, a liga na época que eu atuava no Brasil, a liga era fortíssima. Melhores jogadores atuavam lá. Depois acabei indo para a Espanha, onde também a liga muito organizada. Muitos atletas dos melhores do mundo também atuavam na Liga Espanhola. Acabei aprendendo bastante coisa a nível tático, né? Que a Liga Espanhola, a nível tático, te ensina a aprender a ver o jogo de uma outra maneira. Que quando eu atuava no Brasil, eu apenas jogava futsal, eu não aprendia a ler o jogo, sabe? Eu apenas jogava, me davam a bola, diziam o que eu tinha que fazer e eu fazia. E na Espanha eu acabei aprendendo a ler o jogo, aprender a tática, como que se movimenta. Depois acabei atuando em Portugal, atuando na Itália, cada um com a sua escola diferente, coisas também que eu aprendi. Depois na Bélgica, na França, então acabei rodando um pouco aí o mundo e em cada lugar que eu joguei, aprendi um pouquinho. Mas ainda na Espanha tu jogaste contra o Luís Amado, contra o Daniel Ibanez e contra esses craques todos. Eu acabei pegando na Espanha uma fase onde os melhores jogadores atuavam lá. Acabei enfrentando toda essa gente, o Daniel, o Luiz Amado, Marquinhos, Schumacher, Kike, Álvaro, Javi Rodrigues, Fernandão, toda essa gente aí que estava na melhor fase das suas carreiras, e eu acabei jogando contra eles. Alguns joguei junto também, que acabaram me ensinando muita coisa e aprendi muito na Espanha. E como é que foi a tua adaptação à Espanha? A adaptação foi fácil. No começo eu senti um pouco de dificuldade com o idioma, né? Que eu não sabia falar espanhol, mas 2 meses já começava a pegar algumas palavras e foi aprender a falar. Eu conseguia entender bastante coisa que o treinador dizia. Quando diziam coisas sobre futsal, eu entendia bem, mas quando falavam entre eles alguma brincadeira, alguma coisa, eu acabava ficando um pouco perdido. Mas com 2 meses, 3 meses, eu já falava e consegui me integrar bem. Eu acabei chegando na Espanha, o futsal se jogava com outra regra, jogava-se com lateral, o lançamento com as mãos,
sim. Então eu tive que adaptar-me a isso, também não foi fácil, mas eu acho que com 2, 3 meses eu consegui adaptar-me bem e consegui fazer uma boa carreira ali. Joguei 6 anos em Espanha, acabei fazendo uma grande carreira que me deu bastante experiência. O Sporting foi especial para ti? É, quando eu saio da Espanha, eu venho para o Sporting, depois de estar 6 anos em Espanha, acabei chegando no Sporting e foi super especial. Também passei 3 anos maravilhosos. Devo muito ao Sporting, o clube que eu guardo no meu coração. Conquistei muitos títulos cá em Portugal. Aprendi realmente a gostar do país. Foi o país que eu escolhi agora para minha família, para viver cá. Não quero voltar ao Brasil viver. Agora decidimos que vamos viver cá em Lisboa e devo muito tanto a Portugal quanto ao Sporting. São coisas que eu guardo no meu coração. E era especial jogar na nave? Tu ainda chegaste a apanhar a nave. Não, não, não. Aí, Não joguei aí, na aí foi nave. Quando cheguei, jogávamos em Loures, já era Loures. alguns. Acabei pegando Loures, depois a outra fase que foi em Odivelas, e infelizmente não atuei jogando pelo Sporting no pavilhão novo, né, no João Rocha. Acabei não apanhando, apenas jogando contra o Sporting já pela minha equipa da Bélgica. O Mister Orlando Duarte foi importante para ti? Foi super importante. Foi o Mister que me abriu as portas cá em Portugal. Me convidou para vir ao Sporting e me abriu as portas da seleção. Isso foi em 2007. Primeiro joguei na seleção com ele e logo depois, quando ele veio ao Sporting e saiu da seleção, acabou me fazendo o convite para vir ao Sporting. E foi super importante. Aprendi muito com ele. Um grande treinador, um grande disciplinador, uma pessoa muito correta, qual eu devo muito e temos uma amizade bastante grande. Até estivemos juntos aí no Orchi agora nesse último ano. Felizmente a passagem dele lá foi um pouco curta, mas só tenho a agradecer o Orlando, uma grande pessoa e um grande treinador. Aqueles derbys também eram especiais, não eram? E com o Benfica eram duas grandes equipas. Eu acho que era mais forte naquela altura até do que é hoje os derbys entre o Sporting e Benfica. O derby sempre é especial, né? Eu acho que até nas camadas jovens, quando há um derby, acaba se tornando especial. E ainda mais valendo o título nos seniors. Eram jogos, só quem conseguiu jogar um jogo de Sporting Benfica consegue ter a dimensão do que vale Sem dúvida. uma coisa assim impressionante. Chega até a arrepiar de lembrar de estar no pavilhão cheio, os adeptos a cantar, e é uma coisa bem especial que eu nunca vou esquecer. Eu sempre fui muito bem tratado cá em Portugal, tanto pelos sportinguistas, mas também pelos adversários. Sempre tiveram um grande respeito por mim e isso fica para sempre, né? Sabes que eu já cá tive o André Lima e ele falava-me que o derby era uma coisa que vocês passavam a semana inteira a pensarem nesse jogo, que como dizia, muito especial. Eu acho que nem a semana inteira, passávamos a época toda a pensar, porque já no começo da época, quando saía o calendário, já víamos a data do derby e já pensávamos, nessa data que temos que estar a 100%, que temos que estar preparadíssimos, porque praticamente é no derby que se decide o campeonato, né? Claro. Tanto na liga regular quanto nos playoffs. Dos últimos anos, eu não sei precisamente, mas acho que dos últimos 10 anos, se a final não foi Sporting Benfica, foi uma ou duas vezes, então é quase sempre Como é que Sporting foi Benfica. com o Braga? Eu acho que foi com o Braga, né? Não sei se teve alguma também Sporting Fundão, se eu não me engano, Sim, sim, mas mas já há algum tempo essa. já há algum tempo, né? Então, os últimos anos todos Sporting Benfica é um jogo especial. Não adianta nada ganhar todos os outros jogos, chegar no derby e perder, porque aí a situação fica complicada. Então, é um jogo muito, muito especial, que tem que estar muito bem preparado, tanto fisicamente, tecnicamente, mas o mais psicologicamente para esse tipo de jogo. Achas que, até, ainda bem que falaste nisso,
Achas que é muito importante esse foco mental do jogador, o aspecto mental e o aspecto emocional, até das emoções? Achas que é uma coisa muito importante? Ah, é bastante importante, tanto que muitas equipas hoje em dia contratam psicólogos para trabalhar essa área que há muitos anos atrás não era muito explorada e não se dava muita importância. Então, eu acho que é super importante. Conheço jogadores que são muito, muito bons, mas que chegam na hora de jogos mais importantes e acabam sentindo um pouco, com alguma dificuldade, ficam nervosos e acabam não conseguindo render o seu melhor. Então, eu acho que se trabalhando essa parte psicológica, estando bem mentalmente, e claro, o bom jogador, se está bem mentalmente, vai conseguir jogar e vai conseguir fluir jogar o seu futsal. E quais as principais diferenças que tu vês no jogador e quando começaste e para o jogador atual? Eu, nas últimas lives, tenho respondido bastante essa questão que eu acho que quando eu era mais novo, eu sentia que os jovens tinham mais fome de chegar longe no futsal, de querer treinar, de evoluir. E hoje, eu acho que também tem a ver com essa parte do avanço tecnológico. Hoje é muita internet, e eu acho que o jovem perdeu esse brilho nos olhos de querer chegar longe, de querer. Eu lembro na minha época de 16, 17 anos, jogava nos júniors, eu treinava 2 vezes por dia e rezava para o treinador dos sêniors me chamar para fazer o terceiro treino. E eu Claro. não vejo hoje essa fome nos miúdos de estar ali à espera. Hoje você chama um miúdo para treinar 3 vezes, ele vai dizer, oh, mas 3 vezes é muito. Eu acho vejo essa diferença da minha época de mais novo para hoje. Falta aquele brilho nos olhos, aquela vontade de querer. E também havia, se calhar, não sei se vais concordar comigo, e mais respeito do jogador novo e que o jogador mais antigo. E não havia tanta vontade como há hoje, se calhar, o miúdo e que o jogador com mais idade. Pode ser, eu acho que sim. Mas também tem um lado bom de também não haver todo esse respeito, porque o miúdo também pode soltar-se um pouco mais. Às vezes o miúdo podia ficar um pouco oprimido com esse respeito todo. Então, se calhar, não tendo tanto respeito, também pode ter o seu lado bom. Mas pode ter a ver isso sim, que antes havia muito respeito com os mais velhos e hoje o miúdo chega ali e não tá nem aí, às vezes não ouve, não quer aprender. Eu acho que pode ir por esse lado também. E tu no Sporting ainda chegaste a apanhar craques mais veteranos, né? O João Benedito, o João Marçal, o Zezito, o capitão, que muita gente diz que foi o grande capitão. Eu apanhei toda essa malta toda, que me ensinaram também muita coisa, tinha um grande respeito por eles. Eu praticamente, a minha idade não era tão diferente da deles, um pouquinho menos, mas a gente sempre aprende tanto com os mais velhos, mas também a gente consegue aprender com os mais novos, e eu tentava ajudá-los a melhorar os mais novos, que era uma coisa que no esporte se trabalha muito, a formação, né? Então eu tentava ajudar, quando subia os miúdos para treinar com a gente, eu tentava auxiliar um pouco e também tentava aprender dos que eram mais velhos que eu, que tinham mais experiência, que conheciam mais o clube e acabaram me ensinando alguns valores que eu levo até hoje comigo. E aquela final aí com o Barcelona? Eu achava que era vossa, aquela final. Pois é bem complicado, né? Acaba que escapa nos últimos segundos ali, mas são coisas que acontecem no futebol, no futsal, temos que estar preparados, né, para tudo e não foi daquela vez, mas depois acabou que o esporte conseguiu seu grande objetivo, né? Claro. Mas achas que a ti uma coisa que te falta é uma Champions? Eu sinceramente, claro que todo grande atleta quer conquistar todos os títulos, mas eu não sinto essa necessidade de dizer que me falta alguma coisa. Eu estou satisfeito com a minha carreira, joguei bastante finais, ganhei bastante títulos. Claro que eu sonhava de conquistar uma Champions, mas eu acho que foi a vontade de Deus, não era para ser. E, bom, ainda a minha carreira não acabou, quem sabe ainda mais para frente.
quem sabe mais para frente ainda consigo realizar esse sonho, mas te digo que não é uma obsessão, que se eu não ganhar Champions, minha carreira não vai ser bem sucedida. Sou bem resolvido quanto a isso, estou bem contente com tudo que eu conquistei, tudo que eu aprendi, e acho que quem sabe mais para frente pode acontecer. E qual a defesa mais chata que apanhaste aqui em Portugal? Qual a defesa Defesa mais... mais chata, aquele que estava sempre a chatear a ouvida, a dizer, tá... Ah, eu tive grandes duelos com o Gonçalo Alves, né? É um grande amigo meu, meu companheiro de seleção, mas como jogava no Benfica e estávamos sempre ali no derby, às vezes ali acabava que tínhamos algum outro lance ali mais ríspido, alguma confusão ali, mas isso era só dentro mesmo das quatro linhas. Era um grande amigo que eu fiz no futsal, mas se tenho que escolher um defensor, um dos mais chatos ali, que acabei tendo grandes duelos com ele, seria o Gonçalo Alves, pelo menos aqui em Portugal. E qual o teu gol aí pelo Sporting? É aquele gol que tu dizes que foi um grande gol. Olha, eu acabei marcando bastante golos no esporte, alguns golos em derbys que foram muito especiais, mas tem um golo que eu acho que foi bem especial, foi numa UEFA, uma fase que foi aqui em Lisboa. Nós Sim. necessitávamos de um empate para passar de fase contra o Iberia Stars, que foi um jogo em Odivelas. Começamos o jogo muito mal, acho que estávamos a perder 4-0. Na segunda parte, conseguimos dar a volta, assim, demos a volta e depois eles conseguiram voltar à frente do marcador e estavam a ganhar 5-4, a falta de 1 minuto e tal. Nós com o guarda-redes à frente, o Alex rouba uma bola, leva a bola, passa a bola para mim, eu acabo marcando o gol nos últimos segundos do jogo. Eu vinha de uma semana de tratamento antes da minha cirurgia nas costas, joguei mesmo essa UEFA no sacrifício, e acabou que para marcar aquele gol eu dei toda a minha força que me restava para tentar classificar o Sporting para a Final Four, e graças a Deus com esse gol a gente conseguiu o apuramento, acabamos empatando o jogo 5-5. Então esse golo, se eu tenho que escolher um golo que eu marquei no Sporting, esse foi especial. E eu lembraste-me de um jogador que jogava tanto também, o Alex. O Alex jogava muito. O Alex é um craque, é um dos jogadores mais completos que eu joguei junto, é uma grande pessoa e acho que os sportinguistas devem muito a ele, porque conquistou muitas coisas cá e sempre teve o reconhecimento aqui, né? Claro. E tu depois foste para a Itália, e para o Marca. Sim, depois que eu saio do esporte, eu acabo indo para a Itália. Felizmente, a primeira equipa que eu vou à Itália não tem uma boa recordação, porque eu chego na equipa, depois de 3 meses a equipa acaba. Então eu tenho que sair do Marca e ir para o Aqua Sapone, e aí no Aqua Sapone sim que tenho boas recordações. Acabei ficando duas épocas no Aqua Sapone e conquistei títulos e fui bastante feliz ali. Aí sim que tenho boas recordações da Itália. E depois ainda tiveste no Luparense. Aí depois, nos últimos 6 meses, acabei estando na Luparense. Também foi um clube especial. Acabei jogando no clube que mais títulos ganhou na Itália, e foi bastante especial. Luparense está numa cidade de San Martino di Lupari, onde é uma cidade que praticamente vive o futsal, uma cidadezinha pequenina, e devo bastante a eles ali, me acolheram muito bem e deixei grandes amigos ali. E na Itália também tinhas outra coisa, também tinhas uma comida aí muito boa aí para os atletas. A massa, pasta. É, a pizza, né? A pizza italiana, massa, muita massa. Não, então, acho que todos os lugares que eu fui, acabei tendo sorte, que todos os lugares a culinária era muito boa e acabei tendo sorte de poder aprender bastante coisa e comer bastante coisa, né? Eu estava-me a lembrar disso porque na Itália é pasta. Muita, muita pasta, muita pizza. Foi bem legal a minha passagem por lá, muito fixe. Depois tiveste na Bélgica também, Hum. no Ali E Cook. Alegóico, sim, acabei saindo da Itália através do treinador italiano Maxi Bellarti, que foi contratado pelo Halle Goik,
e acabei indo para o Halegóic também, onde passei outras 3 temporadas maravilhosas. Lugar que eu fui super bem recebido, onde tenho muitas saudades de jogar e acabei passando 3 anos fantásticos. Ganhamos praticamente tudo a nível nacional lá, três campeonatos, 2 copas, 3 supercopas e chegamos a estar às portas de classificar para uma Final Four, que para uma equipa belga isso é Sim. muito importante. O ano que jogamos cá contra o Sporting, tivemos praticamente a um golo de classificar e foi muito especial essa passagem da Bélgica. E como é que vês o crescimento da modalidade? A Bélgica não é uma potência na modalidade, a seleção deles não é uma potência. A Bélgica é um país onde o futsal não é um esporte muito querido pelas pessoas, não está entre as prioridades. Há muitos outros esportes, ciclismo, futebol, o hóquei sobre a grama, que são esportes onde eles dão muito mais importância, tênis, do que no futsal. Sim. E não é um esporte, não é um esporte muito praticado pelo belga. É um esporte praticado pelos descendentes árabes. Então, acaba que é um esporte em que o belga não dá tanta importância. E o belga é o que bota o dinheiro. Então, os clubes, os clubes acabam não dando tanta importância para o futsal. Mas, pelo menos no Halegói, que se trabalha bem, é um clube bem organizado, bem estruturado, que começou devagarinho no futsal belga, começou da segunda divisão, subiu para a primeira divisão, e eu acho que há 6, 7 anos vem fazendo um trabalho excepcional, vem conquistando praticamente tudo a nível nacional. Começou devagarzinho na Champions League, a cada vez chegar numa fase mais longe, e eu acho que se continuarem trabalhando com essa seriedade, eu acho que vão conseguir atingir o seu objetivo, que é chegar numa Final Four, e daqui a alguns anos, com certeza. E jogar contra o Sporting foi especial para ti? Tu que és um nome grande no Sporting, no futsal, foi especial? Cara, foi super especial. Eu também acabei dizendo isso em outras lives que eu fiz. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha carreira, né? Antes do jogo, foi o nosso jogo contra o Sport, acabou sendo o primeiro. E antes do jogo contra o Sporting, quando fomos entrar, o speaker do Sporting acabou me chamando primeiro que todo mundo, antes de todos os outros jogadores, e eu acabei entrando e o pavilhão estava cheio, toda a gente de pé a me aplaudir. Eu acho que isso vale mais do que qualquer medalha, qualquer troféu. Ter um reconhecimento de um lugar onde você passou, onde você foi feliz. Eu acho que isso aí não tem preço. Então, esse jogo é difícil dizer, mas foi um dos 3 mais importantes da minha carreira, mesmo sendo um jogo que a gente sabia que era difícil vencer o esporte, a gente estava jogando na casa do esporte, sabia que eles eram superiores, mas acabamos perdendo apenas de 3-2. Eu acabei marcando um dos golos do jogo e foi um jogo muito especial. E aquela que ela tinha uma Ah, música para ti, não tinha? e foi a primeira vez que eu estava jogando no pavilhão João Rocha, que era um dos meus sonhos na época do esporte. Acabei não conseguindo realizar esse sonho, mas mesmo depois, jogando contra, consegui fazer isso e foi bem especial. Mas ainda vai dar tempo de voltar ao Sporting e jogar no pavilhão com a camisola verde e branca. Ah, pai, era um grande sonho, não descarto essa hipótese, mas eu sei que é bem difícil. Hoje o esporte está em outro patamar da época que eu jogava cá. Tem olhado muito para jogadores jovens brasileiros que têm muito potencial. Já acho bem difícil que isso se concretize, mas quem sabe? A gente nunca pode desistir dos sonhos e seria muito, muito bom. Mas eu vejo bastante complicada essa hipótese. A torcida era muito feia de um Leitão, que até tinha uma música para ele. Sim, os adeptos gostavam muito de mim. Até hoje recebo mensagem de sportinguistas dizendo para eu voltar. Deixei uma marca bem legal aqui no esporte.
sou muito grato. Tanto que quando o Sporting anunciou que eu não seguiria no Sporting, recebi muitas mensagens, até mais do que eu imaginava que receberia. Até Claro. minha mãe ficou bastante emocionada de saber o tanto que eu era querido cá, e aos adeptos do esporte eu devo dizer muito obrigado por tudo que fizeram por mim, e que o esporte estará sempre no meu coração, né? Não importa se eu voltarei a jogar no esporte ou não, mas isso ficará sempre. E acho que sou um sportinguista a mais. Claro. E agora aí estás em França, onde para o ano e vais receber o teu amigo, o Ricardinho, que jogou contigo na seleção. Eu tenho contrato em França até setembro, mas já não seguirei na equipa. O clube já anunciou que não pretende a renovação do meu contrato. Infelizmente não vou poder receber o Ricardinho, que seria uma honra poder recebê-lo lá. Acho que a ida do Ricardinho para a França vai ajudar muitíssimo o crescimento da modalidade. Acho que a França tem trabalhado muito bem o crescimento, tem feito um investimento, a federação tem feito um grande investimento para isso. Mas infelizmente não seguirei lá, mas estarei acompanhando esse crescimento. Desejo muita sorte ao Ricardinho, ao Bruno Coelho também, outro português Sim. que vai estar lá, o Varela, que também estará lá, que jogou O no Pani? esporte. Não, o outro Varela, que Ah, ok. estava no fundão. Ok. O Edgar Varela, que vai estar lá. Também desejo sorte a todos eles, que ajudem ao crescimento da modalidade e que façam o futsal crescer. E, e como é que foi para ti representar em Portugal? Foi especial, né? Eu acabei, antes de defender Portugal, já tinha defendido a seleção brasileira, em alguns amistosos não oficiais. Então, quando surgiu a possibilidade de eu fazer a documentação portuguesa, porque meu avô é português, eu tinha a possibilidade de fazer o passaporte. Sim. O Orlando Duarte era o atual treinador da seleção, acabou me fazendo a pergunta se eu tinha o interesse de jogar na seleção portuguesa, e eu já vinha não sendo convocado fazia tempo para a seleção brasileira e acabei aceitando o desafio. Eu já estava cá na Europa, já jogava em Espanha, e para mim foi ótimo, sempre emocionante quando eu entrava em campo com a camisola portuguesa. Eu sempre pensava no meu avô, o tanto que ele estaria orgulhoso disso, né? Claro. Felizmente, meu avô faleceu já há bastante tempo, ele não pôde presenciar isso, mas com certeza lá de cima ele estava a ver, e para mim é sempre um orgulho, né? Foi sempre um orgulho jogar pela seleção portuguesa. E mas antes também, como estavas a falar, estiveste no Brasil e jogaste aí com o Falcão. E jogaste aí com os dois, o Falcão e o Ricardinho. Como é que eles são? Cara, essa é uma pergunta que toda a gente faz, né? Qual é melhor, Falcão ou Ricardinho? Eu acho difícil responder, porque é a mesma coisa quando se pergunta quem é melhor, se é o Messi ou o Cristiano Ronaldo. Eu acho que os dois são muito bons, os dois se completam, são grandes jogadores, é, cada um tem uma coisa melhor que o outro. Eu acho que o Falcão, é, a nível de marketing, assim, pode ser que seja um pouco melhor. O Ricardinho é um jogador defensivamente muito bom, se sacrifica muito pela sua equipe. O Falcão já é um pouco menos bom defensivamente, mas acho que capaz de ter um pouco mais de habilidade que o Ricardinho. Mas os dois são muito bons, é difícil escolher um. Queria ter os dois na minha equipe, mas Claro. infelizmente não é possível. Eles ensinaram-te a fazer o cabrito? Pai, isso aí é uma coisa esse tal do cabrito, eu acho que é uma coisa que não se ensina. Eu acho que a gente acaba nasce sabendo fazer isso aí. No meu estilo de jogo, eu acho que isso aí não entra muito. Eu não sou um jogador que acaba fazendo muito isso. Eu sou um jogador mais de jogar dois toques, de fazer tabelas. Então, eu também não me atrevia muito. Eu me dedicava a aprender mesmo bem o que eu sei fazer. Eu acho muito legal quem faz. É, Gosto muito de quem faz para frente, com objetivo. Não gosto daqueles que fazem para humilhar os adversários. Eu acho que não é essa a intenção nem do Ricardinho nem do Falcão. Acho que eles são jogadores que fazem visando o objetivo, que eu acho que o futsal tem que ser assim.
você quer fazer isso, pode fazer, mas que tenha o objetivo de marcar golos, de não de humilhar o defensor, sabe? Eu acho que é uma coisa que não se aprende, é difícil aprender. Ouvir o hino português e quando estás em campo é uma coisa que vais para casa a pensar nisso há umas vezes e é uma coisa que te arrepia. É uma coisa que é bem emocionante, né? Como eu te falei, eu sempre quando eu estava ali perfilado a escutar o hino de Portugal, eu pensava no meu avô, pensava no o quão importante, o quão orgulhoso ele estaria de me ver ali representando Portugal. Então isso para mim era super emocionante. Eu, a partir do momento que me tornei português, eu vivi mesmo intensamente isso, me considerava mesmo um português. Então, eu vivia como se eu estivesse representando o Brasil. Eu tava, era português, estava representando o meu país, então isso para mim era super emocionante. E mas jogar contra o Brasil devia ser especial. É, foi um dos jogos parecidos com aquele do Halegói contra o Sporting. É um outro jogo especial que eu estava a jogar representando Portugal, mas estava a jogar contra o meu país de origem. Então, são jogos emocionantes, jogos especiais que sempre ficaram guardados aí. Sempre estava ali a escutar, a ouvir o hino de Portugal e logo depois estava a ouvir o hino do Brasil, que era o meu país, e estava a cantar os dois hinos. Então é uma coisa assim diferente, sabe? Vieram-te as lágrimas Sempre aos especial. olhos. Não, eu fico bastante, não cheguei a chorar, mas fiquei bastante emocionado de estar ali naquele momento, uma situação que quando eu jogava no Brasil não imaginava que passaria isso, né? Claro, Então, é bem interessante. claro. E o Euro 2007, para mim, foi um Euro espetacular. Apesar de termos perdido contra a Espanha, e fizeste um europeu espetacular. E nunca me esqueço onde é que estava aí quando o Ricardinho marcou de bicicleta aquele gol. Aquele gol ali foi épico. Então, aquele jogo ali foi super, super importante, né? Eu acredito que aquele Euro ali tínhamos tudo para ser campeões europeus. Infelizmente, depois de estar a ganhar 2-0 da Espanha, faltar 3, 4 minutos, que eu acho que faltavam, Claro. felizmente eles tinham uma grande equipa, estavam muito preparados ali no guarda-redes à frente e acabaram que conseguiram marcar os dois golos muito rapidamente ali, igualaram e infelizmente nos penaltis acabamos perdendo. Eles tinham ali o Luiz Amado que era praticamente uma muralha, acabou defendendo dois penaltis ali, inclusive um dos penaltis foi meu, ele defendeu, a bola foi ao poste e saiu, e eles acabaram ganhando ali nos penaltis 5-3. Foi bem complicado. E o Mundial, os Mundiais também foram importantes. E nunca me esqueço aquele da Colômbia do 4 igual contra a Itália, que foi um jogo épico também. Da Colômbia, não, do 4 igual foi na Tailândia. Que vocês estavam a Esse, perder por 4-0 não, é, e conseguiram empatar. isso, isso. Da Colômbia eu já não estava a jogar pela seleção, esse Ah, foi em sim, sim, 2014. enganei-me, sim. Tá. O da Tailândia nós estávamos a vencer a Itália 3-4-0 e infelizmente aconteceu outra vez de acabamos deixando de jogar, deixamos eles vir para cima e acabaram empatando o jogo ali. É, Também era uma grande oportunidade de seguir em frente no Mundial. Infelizmente, se ganhássemos da Itália, eu acho que jogaríamos ali, eu não sei se jogaríamos as meia finais, Era as meias, eu era as acredito meias. Era as meias. contra, acredito que jogaríamos contra a Espanha. Não sei como seria o resultado, mas mesmo se perdêssemos, depois teríamos a oportunidade da medalha de bronze contra a Colômbia, que era um adversário que era acessível na Claro. altura, porque a Colômbia acabou chegando longe ali. Então, teríamos a oportunidade de chegar na terceira posição. Felizmente não aconteceu, mas vai ter o seu tempo de Portugal ali conseguir voltar a estar nas medalhas dos mundiais. O Portugal tem trabalhado muito bem na seleção, o Jorge Braz e tanto a Federação Portuguesa tem feito um grande trabalho e eu acredito que isso aí está próximo de acontecer novamente. E como é que viste a final? A final de 2018, do dia 10 de fevereiro? Cara, foi super emocionante.
eu sabia que esse momento estava próximo, e Portugal já tinha batido na trave em algumas outras oportunidades. Era E, uma, era uma, e era uma grande final contra a Espanha ali. estiveste Diz, em 2010. Em 2010 e foram à final também. E não Hungria. e isso, a gente tinha perdido para a Hungria, só que eu acho que a diferença de Portugal para a Espanha em 2010 ainda era grande. Já agora, nesse Euro que Portugal conquistou, a diferença entre Portugal e Espanha já não era tão grande. Portugal conseguiu atingir um patamar que já era possível a vitória. Então, eu estava bem confiante e sabia que esse momento estava próximo. E graças a Deus aconteceu. Gostaria que tivesse acontecido comigo presente, mas fiquei feliz do mesmo jeito, porque todas as pessoas que estavam lá, que estavam felizes, eram pessoas que trabalharam comigo e que mereciam esse título. Então, fiquei bastante feliz e considero que eu consegui ajudar Portugal a chegar a esse nível. Com todo o meu trabalho dos anos anteriores, Sem dúvida. me considero que consegui ajudar a Portugal a chegar ao título europeu. Mas as pessoas que estavam lá nesse título merecem muito, muito, muito mérito. E trabalhaste, e é verdade. E eu acredito que ainda pode chegar e marcar o gol da final do Mundial. E voltar a. Ah, eu já não penso nisso já. Eu acho que a seleção tá bem servida de jogadores. É como eu acabei dizendo em outras lives aí. Se um dia o Mister Jorge Braz achar que precisa, eu estou sempre disponível. Sou português, quero continuar jogando. Eu acho que eu ainda consigo desempenhar um futsal a bom nível. Vou seguir jogando nas próximas épocas e vou demonstrar que posso estar a um bom nível, mas eu acho que acabou já passando um ciclo. Portugal está muito bem servido de jogadores e estou sempre disponível. Se um dia acontecer essa oportunidade, estou disponível. E como é que tens feito agora, agora em que não há competição, em que não há treinos? Como é que tens trabalhado? A gente segue trabalhando aí pouco a pouco, né? Agora que acabaram as competições, eu acho que a gente precisa de um período de férias para dar uma desconectada. Eu vinha trabalhando lá em França através de treinos online, me passavam a programação, eu treinava em casa. Mas agora que eu vim cá para Portugal, eu tirei um tempo para descansar mesmo um pouco. Sigo fazendo algumas corridas, alguma coisa, mas algo mais leve. Agora eu acho que o corpo e a mente precisam descansar mesmo. E quando chegar mais próximo de começar a época, eu vou começar a pegar mais firme. Mas agora o principal é descansar a mente e estar bem preparado mentalmente para poder começar uma época que, infelizmente, com essa confusão toda, a gente nem sabe quando vai começar. Claro. E atualmente acho que há um problema no futsal mundial. Não sei se concordas comigo. E tu és pivô. Acho que há falta de pivôs no futsal mundial. E Antes as equipes. essa portuguesa, porque no europeu tínhamos o Tunha, mas não era muito utilizado. Eu acho que antes as equipas em geral utilizavam muito o modelo 3-1, que é com o pivô fixo, né? E há alguns anos atrás, quando a Espanha começou a vencer os mundiais e a utilizar bastante o modelo 4-0, eu acredito que o futsal acabou se dividindo um pouco. Algumas equipas jogavam 3-1, outras equipas jogavam 4-0. E hoje em dia o 4-0 está muito em moda e acabou com o aumento das quadras, pelo menos no Brasil, né? No Brasil, antes, há alguns anos atrás, nem todas as quadras eram 40 por 20. Claro. Muitas quadras eram 32, 34 metros. Então, como o campo era pequeno, facilitava o jogo com pivô. Pivôs de referência, pivôs muito fortes. Assim como tu eras. Não precisava correr tanto e podiam poupar um pouco na defesa. E hoje em dia, com as quadras de 40 metros, 40 por 20, fica mais difícil você ter um pivô muito forte, que ele não vai conseguir dar aquele gás durante os 40 minutos. Então, eu acredito que foi isso que fez com que desaparecesse um pouco aquela referência mesmo, pivô muito forte. Hoje as equipas optam por pivôs mais de mobilidade,
Mas eu acredito que ainda hoje há espaço para os dois. As equipas podem tentar utilizar os dois, utilizar mais o pivô de referência e utilizar mais o pivô móvel. Até porque, concordando contigo, hoje em dia há muito a questão do sistema variar durante o mesmo jogo. Tu começas em 4-0 e depois ir para o 3-1 durante o jogo e alternar o sistema muitas vezes. Ah, claro, você ter apenas um esquema para o jogo, acho que é bem complicado, porque chega naquele dia, o teu esquema não funciona, você tem que ter opções para poder variar. Eu acredito que as grandes equipas hoje do futsal mundial conseguem fazer isso. Tem um pivô de referência muito forte, mas também tem a opção de um pivô que seja mais de mobilidade, que seria o meu caso, que eu sou um pivô mais de mobilidade, sei fazer a parte de referência, mas não é a minha especialidade. Como o Cardinal, Então, tu também. claro, o Cardinal já seria um pivô, o Cardinal já seria um pivô que acho que a especialidade dele é mais referência, é um pivô forte, controla bem a bola, marca muitos gols. Então as grandes equipas conseguem ter essa mescla de que eu acho que é super importante. Qual é aquela equipa que tu mais gostas de ver jogar atualmente? Olha, tem muitas equipas que jogam muito bonito. Eu gosto bastante de ver o Sport e o Benfica jogar. Hoje em dia estão praticando um futsal, eu acho que bem dinâmico, conseguem utilizar tanto o jogo de pivô como o 4-0, como conseguem também utilizar o guarda-redes ali para mudar um pouco o jogo. Gosto bastante do Kairat, a maneira que o Kairat joga, acho bem interessante. Futsal espanhol, tem muitas equipas também jogando muito bem, o Barcelona, o Interview. Eu acho que está mais ou menos entre essas equipas aí, são as que jogam o melhor futsal atualmente. Qual o momento mais complicado da tua carreira? Eu acho que o momento mais complicado da carreira de qualquer atleta são as lesões, né? N- Nunca fui um jogador de se lesionar muito, até, até quando eu tive minha lesão nas costas em 2011. Eu acabei tendo uma lesão nas costas que acabei tendo que fazer uma cirurgia. Isso foi na minha época do esporte. É, Foi praticamente a minha única lesão grave. Acabei ficando 3 meses afastado e acho que essa é o principal ponto negativo da vida de um atleta, né? Nenhum atleta gosta de lesionar. Infelizmente, o ano passado em França, acabei tendo algumas lesões musculares que me tiraram de alguns jogos, coisas que nunca me aconteceram na minha carreira toda. Nunca acabei nunca perdendo muitos treinos, muitos jogos por lesão muscular. Mas essa última época, que eu acho que até acarretou da minha não renovação no clube, acabei sofrendo com algumas lesões musculares, joguei menos jogos do que deveria e felizmente foi um dos anos mais difíceis da minha carreira. Qual é aquele jogador que te fez sonhar? Olha, tem muitos jogadores que eu acabei jogando junto, vendo jogar e que me fizeram sonhar. Um dos jogadores que eu mais gostei de ver jogar foi o Vinícius. Vinícius da seleção brasileira. O Vini. Para mim, do, um dos jogadores mais completos. Um jogador que você vendo de fora, você consegue aprender a saber movimentar-se em campo. Claro que toda a gente gosta de ver o Ricardinho, gosta de ver o Falcão, mas eu já sou um pouco diferente. Eu preferia ver o Vinícius, que é um jogador que acaba te ensinando como movimentar, como ter uma atitude de um atleta, sabe? Então, eu gostava muito do Vinícius. Qual o teu 5? O 5 teu? É... Eu diria o Serginho, guarda-redes, um dos mais antigos, na época que eu jogava no Brasil, já não joga mais. O Neto, fixo, que jogou no Interview na seleção brasileira. Eu colocaria o Vinícius na ala esquerda, colocaria o Alemão, que jogou comigo na época do Lobelli, da seleção espanhola, e pivô colocaria o Lenísio. Se eu não puder me colocar, se Não, pudesse pode, me pode colocar, colocar. eu posso me colocar, eu colocaria a mim, porque aí ficaria muito mais fácil para mim com toda essa gente boa aí. Eu ficaria só encostado no segundo poste para marcar os gols, né? O que é que achas que essa equipa aí podia fazer? Podia ganhar uma Champions League, essa equipa?
Olha, eu acho que sim, teria grandes chances. Só que, claro, para ganhar uma Champions League não é ter 5 jogadores e não é tão fácil assim. Eu acho que precisa ter um bom plantel, um bom grupo. Eu acho que cinco craques não ganham uma Champions League. Tem que ter todo aquele respaldo por trás, um bom treinador e um bom clube, né? Um clube que pague, que cumpra, que honre com as suas coisas, né? Eu acho que toda aquela estrutura que eu acho que as grandes equipas têm hoje em dia. E podia chamar o Falcão e o Ricardinho e ficavam de reserva e depois entravam. Só para jogar as Ah, partes. é difícil você fazer uma equipe e colocar o Falcão e o Ricardinho de reserva, né? Mas esses jogadores que eu coloquei no meu 5 foi jogadores que me marcaram mesmo. Claro. Infelizmente, com o Ricardinho e com o Falcão, eu atuei junto somente na seleção, né? Então, aprendi bastante deles, mas com esses outros eu joguei junto nos clubes e acabei aprendendo muito e por isso me marcaram tanto assim. Se pensares no momento, qual é aquele momento que mais te arrepia? Que fica todo arrepiado e só de pensar nele? Eu fiquei bastante emocionado com a minha estreia tanto pela seleção brasileira quanto pela seleção portuguesa, mas eu acho que mais pela seleção portuguesa, porque teve aquela cena do meu avô que me marcou bastante, eu tava a pensar ali, puxa, queria que ele tivesse cá para ver esse momento. Então, acho que isso é uma coisa que me arrepia. Tirando os grandes jogos, os grandes derbys que a gente fez cá em Portugal, que também era uma coisa que só de você entrar em campo e ver aquelas os adeptos ali são coisas que arrepiam, mas acho que seriam isso. Qual o treinador mais marcante? Um treinador. Olha, tive grandes treinadores em toda essa minha carreira, essa longa carreira. Tive tanto dos melhores como também tive dos piores, né? Então, eu acho que o treinador que mais me marcou, que mais se assimilou com o meu jeito de pensar o futsal, foi o treinador espanhol Juan Fuentes, que teve comigo no Halegói, que teve comigo na Luparense. Foi o treinador que as suas ideias se batiam mais com o meu jogo e com as minhas ideias de pensar o futsal. Achas que alguém te deve um pedir desculpas aí no futsal? Não, eu não guardo mágoa com ninguém. Nunca fui um atleta que arrumou grandes confusões, assim, que tive muitos inimigos no futsal, então eu não tem ninguém que poderia pedir-me desculpa, assim, não tem ninguém. Olha, acabou de entrar um guarda-redes e foi campeão europeu, o André Souza. André Souza, grande amigo meu aí, um grande guarda-redes que tem feito um trabalho excelente na seleção e no Benfica agora, né? Não, Desejo no muita Sport. sorte para ele. E no Benfica, sim, no Benfica. Agora jogou no Sporting. Na época que eu saí do Sporting, ele chegou. Infelizmente não coincidi no Sporting com ele, coincidi com ele apenas na seleção, mas é um grande guarda-redes. Agora foi ao Benfica. Eu desejo muita sorte para ele, que siga aí na seleção por muitos e muitos anos, conquistando títulos para Portugal. Eu adorava ter aqui um dia o André Souza, se ele tiver a ver, um dia que venha aqui e para nós começarmos um bocadinho sobre o futsal. Já tá o convite feito aí. Agora, quando ele tiver um tempinho aí, Ia-te ia-te perguntar, ia-te pedir um momento engraçado na tua carreira. Uma história engraçada. pá, na minha carreira teve bastante histórias engraçadas, né? Na época que eu joguei em Espanha, o nosso treinador era treinador, o treinador e o presidente. Então ele não percebia muito de futsal. E um belo dia ele foi fazer um vídeo, uma sessão de vídeo. Ele não percebia nada de futsal e não percebia nada de tecnologia. Ele estava com o comando na mão e quando ele foi falar alguma cena da tática lá do jogo, sem querer ele apertou uma tecla do comando e a televisão parou. E ele ficou a olhar para a TV e fala: olha aí, 10 segundos e ninguém pressiona o adversário. Só que ele não tinha se dado conta que o jogo estava no pause. E aí do pessoal da comissão técnica disse: olha, mas você apertou a tecla pause. E quando ele viu que ele apertou a tecla pause,
ele não sabia onde se meter, ficou todo cheio de vergonha e toda a gente a rir. Foi uma das histórias mais marcantes e mais engraçadas que eu tenho. Acreditas que as coisas elas estão destinadas? Como? Desculpa, não percebi. Acreditas no destino? Acreditas que as coisas elas estão destinadas a ser como são? Eu acho que sim, mas a gente tem que fazer por onde, né? Não adianta você ficar parado e achar que o teu destino vai ser guiado por Deus ou por qualquer coisa que seja, né? É, eu acho que Deus ajuda a gente chegar lá, mas vendo que a gente está a trabalhar para isso e está a buscar para isso. E é o que eu tento fazer sempre, trabalhar bastante, procurar traçar os meus objetivos. E graças a Deus, eu acredito que tudo que eu me propus a fazer hoje eu consegui. Espero que daqui para frente continue sendo assim. O que é que pensas em quando acabar a carreira? E vais continuar e ligado ao futsal? Eu já estou me preparando, porque acredito que já com 39 anos já a parte de terminar a carreira já está se aproximando, né? Então Não, eu tenho ainda me vais jogar preparado. e ainda vais jogar aí muito mais tempo. Ainda vais ter que É, ganhar. eu ainda penso em jogar mais alguns anos, enquanto eu conseguir acompanhar os demais e sentir-me útil, eu vou seguir. Eu acredito que ainda bem treinado e bem condicionado, eu posso ser muito útil para as equipas. Então, enquanto eu me ver assim, eu vou seguir jogando. Tenho me preparado já, fazendo as formações de treinador. Eu quero, quando terminar a carreira, fazer algo ligado ao futsal, poder passar um pouco da experiência tudo que eu aprendi com os outros treinadores, tudo que eu aprendi nesses anos todos de futsal, e já tenho me preparado aí. Tenho feito os cursos todos e vamos ver se eu consigo. O Dibané entrou agora também. O Divanei é um grande amigo aí que teve comigo lá no Orx agora, em França. Passei grandes momentos com ele no esporte aí. Mandar um grande abraço para ele aí. Agora Um está grande, no Portimonense. um grande abraço aí para o Dibané. E era outro que eu também gostava de um dia deste de falar. Era o Dibané, que é grande craque. Será como o Black diz ele? Não, não, só se for a careca igual a Black, porque não quero ser nada parecido com a Black. Ia-te ia-te perguntar o que é o futsal para ti. O que é o futsal para mim? Eu que jogo futsal desde os 6 anos de idade, 7 anos, já tenho 39 anos, praticamente a vida toda a jogar futsal. Então eu posso dizer que o futsal é minha vida. Tudo que eu conquistei até hoje, tanto os bens materiais, minha família, tudo aquilo que eu conquistei, títulos, foi tudo graças ao futsal. Então posso dizer que o futsal faz uma grande parte da minha vida. E então, muito obrigado e saudades de te ver jogar pela seleção portuguesa. Um grande obrigado e por teres aqui estado e espero que tenhas gostado. Obrigado aí pelo convite, espero ter ajudado aí e espero que, se precisar de qualquer coisa, estamos aí para ajudar. Obrigado, amigo. Um grande abraço. Grande abraço, amigo. Um abração a todos aí que estavam acompanhando. Um grande Valeu. abraço. Tchau. Tchau, tchau.